Muito bem, eu sou Inácio Cavalieri e muita gente me pergunta qual instrumento escolher para aprender a tocar, né? A resposta mais clara que eu sempre dou é: você precisa escolher o instrumento que você gosta mais. Ah, mas eu não conheço os instrumentos. Ah, então esse vídeo é para isso, para eu te mostrar um pouquinho dos 3 instrumentos assim que as pessoas costumam mais escolher aqui na Cavalieri, que é violão, guitarra e contrabaixo, né? Os 3 são parecidos, né? Eles vêm da mesma família, que são instrumentos com cordas, né? Eles são parentes. Mas vamos pensar então quais são as diferenças de cada instrumento para você fazer uma boa escolha. Bom, vamos começar com o mais antigo, talvez o pai desses 3 aí, que é o violão, né? O violão é um instrumento com cordas normalmente de nylon, né? Tem também violão com cordas de aço, né? Ele é um instrumento geralmente acústico, então ele foi feito para tocar sem precisar de ser ligado eletricamente num amplificador e tudo. Ele já sai o som normalmente, né? Mas tem violões elétricos. Aliás, esse daqui é elétrico, ele tem uma entrada aqui que você liga num amplificador. Bom, então quais são as características especiais de um violão que se difere de uma guitarra e de um contrabaixo? Bom, o violão, ele normalmente é usado para músicas mais populares, mais calmas, mais MPB, né, samba, né, geralmente esse tipo de som que o violão é usado, né? Geralmente ele usa o som puro dele, né? Então o som já pronto dele já é o som que as pessoas gostam e costumam usar. Ele é um ótimo instrumento no sentido dele ser facilmente transportável, né? Quer dizer, você leva para qualquer lugar um violão, às vezes você nem leva, mas você chega no lugar e lá tem um violão para você tocar, né? A gente pode dizer que o violão atualmente é o instrumento mais popular que existe. Então, uma das grandes características do violão é isso, ele é fácil de se encontrar, é fácil de você comprar, é fácil de você vender, de trocar, porque ele é muito popular, né? Então, eu acho que se você está pensando em um instrumento mais fácil de se encontrar e tudo, de transportar, dos 3 aí, o violão é a primeira ideia. Ele tem um som agradável, macio, né? Ele tem esse som harmônico, né? São 6 notas ao mesmo tempo, então dá para fazer uma base para você cantar, né? Acho que as características principais aí do violão seriam essas. Bom, e a guitarra? Bom, a guitarra, ela veio exatamente da necessidade de aumentar o volume do som do violão, né? O violão, antes dele ser elétrico, né, precisava de colocar um microfone na frente da boca do violão para ele amplificar o som dele numa orquestra, para ele aparecer o som. Mas perceberam que isso sempre dava microfonia, o som não ficava bom, não amplificava direito. Então alguém sacou lá atrás, né, no começo do século XX, que a ideia era pegar ímãs, enrolar com fio de cobre, e isso produzia um campo magnético que, tocando uma corda de aço na frente dele, produzia uma pequena corrente elétrica e saía por um fio, vai no amplificador e aumenta o som, né? Então, criou-se assim a possibilidade de existir uma guitarra com isso, com captadores para captar esse som. E percebeu que se fizesse a guitarra sólida, diferente do violão, que é oco, dava um som melhor porque não dava microfonia, né? Então, assim, basicamente, foi a criação da guitarra a partir do violão, né? Ok, mas e hoje? Quais são as características da guitarra ao invés do violão? Bom, as cordas são as mesmas, a afinação é a mesma, a diferença básica aqui é que não existe guitarra com corda de nylon, senão não funcionaria o captador, né? Então a guitarra sempre tem cordas de aço. Então, por causa disso, as cordas aqui mais finas são um pouco
machucam mais o dedo para quem está começando a tocar. Aí você tem que formar a tal dos calos aqui na ponta do dedo, mas isso passa rápido, né? Não é um motivo você deixar de tocar guitarra porque no começo dói, né? Mas isso realmente existe. É diferente você tocar um violão de nylon e você tocar uma guitarra com corda de aço, né? Ela é fininha, então ele é um pouco mais dura para se apertar, né? Ok. Outra coisa, a guitarra normalmente a gente associa ela com um som mais da juventude, né? Um som, eu ia falar rock, apesar que rock hoje em dia nem é tão juventude assim, mas um som mais metal assim, usa-se guitarra, porque a guitarra, por passar sempre o som pelo cabo, você tem a possibilidade de modificar esse som, né? Quer dizer, você consegue colocar pedaleiras, pedais com distorção, com coros, flanger, phaser, são vários efeitos para modificar o som da guitarra, né? Então é uma coisa que normalmente não se usa no violão, na guitarra usa, né? Aqueles gritos, barulho de avião caindo, metralhadora, né? O Jimi Hendrix há muitos anos atrás inventou essas coisas que ele fazia tudo na guitarra. Então a guitarra é um instrumento com essas possibilidades um pouco maiores que a do violão, por ter essa coisa de passar o som por uma pedaleira e modificar o som, né? Ele tem essa coisa aqui da alavanca de trêmulo, né, para você tremer as cordas, que o violão não tem. Ele tem mais casas, então se atinge mais notas que o violão também. E é mais comum você usar a guitarra como um instrumento solista do que o violão, né? Quer dizer, fazer solos, melodias. O violão é mais um instrumento base do que a guitarra. Ambos conseguem fazer tanto solo quanto base, mas a guitarra é mais conhecida para fazer solo, ok? Então acho que basicamente é essa ideia aí do que seria as principais características de guitarra. E o tal do contrabaixo, né? Ele é uma guitarra, ele é um violão, ele é uma terceira coisa? É uma terceira coisa, né? Ele é um instrumento que o próprio nome fala, contrabaixo, porque ele tem notas graves. Baixo, no mundo da música, é som grave. Então, esse contrabaixo aqui especificamente, ele é um contrabaixo de 5 cordas, mas normalmente o contrabaixo tem 4 cordas, que são afinadas com as mesmas notas das 4 cordas de cima, tanto do violão quanto da guitarra. Ele é um instrumento, aí sim, muito de base, né? Um instrumento que serve para ser uma harmonia para outros instrumentos solarem em cima, né? Enquanto um violão faz um acorde com 6 sons ao mesmo tempo, geralmente o baixista está fazendo só a nota principal dessas 6 cordas do violão, né? Ou da guitarra. Por causa disso, que a maioria das pessoas fala assim, o contrabaixo é um instrumento fácil, né? Eu preciso tocar só uma nota de cada vez. Se você for pensar